Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, para falar um pouco sobre astrologia. Ah, Lembrando que se você quer fazer seu mapa astral, me manda uma mensagem, tem meu telefone nos comentários. Se você precisa de uma orientação astrológica, tirar alguma dúvida, deixa nos comentários ou me manda uma mensagem. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta desse tipo de assunto, que gosta de uma análise astrológica um pouco mais embasada, um pouco mais também não tão Valdemar sem pressa. Oi, tudo bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo. Quero conversar com vocês e falar sobre astrologia, né, essa semana de junho, né, uma semana bastante interessante, uma semana com uma das 4 festividades, né, oriundas das culturas pagãs, né, das culturas ancestrais, que é a festa de São João. Festa de São João que no hemisfério norte, né, representava ali a chegada do verão, né, então representava o período onde a luz do sol, né, e o fogo tinha sua grande importância, né. Então a gente começa, né, um período do sol em Câncer. Para nós, hemisfério sul, né, inverno, começo do inverno, começo do frio, né, tudo aquilo que por exemplo, em ambientes onde existe muito frio, alguns animais hibernam, né? Então, mas a gente tem que pensar que essas datas elas foram criadas pensando nas quatro estações do ano baseadas no hemisfério norte, né? Porque essas culturas, esses povos viviam no hemisfério norte, né? Então a festa do fogo, né? Do fogo sagrado, do fogo daí vocês vão fazer uma conexão bastante interessante, né? Do Iohannes, né? Do latim. Então vocês podem observar que João tem uma conexão bastante grande com, né, João. A palavra João vem da palavra Iohannes, né, que é uma das ideias de fogo, né, do latim. Então, para muitos, né, só uma festa, né, pular a fogueira de São João, né, mas esse significado da fogueira do São João é um significado muito mais, posso dizer que oculto, né, esotérico, da própria fogueira, né, dos rituais que evocavam o elemento fogo, né. Então é bastante interessante aí. Vai acontecer no sábado, né, próximo sábado, e é bastante, eu acho muito motivador, muito legal ver que essas festas voltaram, né, a quermesse, as festas juninas voltaram com bastante força, né, não só, por exemplo, no Nordeste, né, que isso chega até a ser feriado lá, né. Eu já precisei viajar a trabalho nessa época pro Nordeste e aí é como se né, tudo tivesse parado, como se fosse feriado mesmo, né? Todo mundo só pensa na festa. Mas existe esse significado profundo e oculto, né, de ser uma das 4 festas, né, ligadas com a mudança das estações e ligado também consequentemente com as estações propriamente ditas, né. Então a festa de São João, né, ou a gente pode dizer a festa do fogo, né, para os povos aí ancestrais, é a festa, né, que inicia o verão no hemisfério norte. Digo 4 festas porque a gente tem, né, ali o carnaval como uma delas, a gente tem
a festa de finados como outra, né? E o próprio Natal, né? Que é bem popular a gente entender isso, né? Porque foi todos os símbolos do Natal, né? Todos aqueles símbolos invocados no Natal, eles evocam sim, o nascimento, né? Exatamente o nascer das novas, de novas crianças, né? Então, também o significado dessa festa do Natal, né? Para os povos aí ancestrais, também tem o significado do nascimento, assim como finados tem, né? É a festa da morte, né? A festa da transformação, essa palavra é melhor, da transformação. E aí vocês podem ver como os mexicanos lidam com esses assuntos muito melhor que nós, né? Tem ali toda aquela ideia da transformação, né? E principalmente transformação emocional, né? A gente tem que lembrar que as nossas emoções, elas é que realmente se transformam, né? Quando eu participei da iniciação da eubiose, eu tive essa ideia, né? Então, a gente tinha como, né, as 3 palavras, né? Transformação, aprendizado, transformação e metástase, né? Então, a mente, né, ela aprende, né? Mas o que se transforma mesmo é o nosso emocional, né? E para que a gente possa alcançar o objetivo que é a metástase, né? Com o avatar ou com o nosso Deus interno, né? Então, um pouco de teosofia aqui para vocês. Mas o que é interessante a gente imaginar é que a gente pode realmente aproveitar esse simbolismo do fogo, né? E pensar que o fogo é aquela grande energia que nos motiva, né? Assim como o sol, assim como o coração, né? Que eu estou tocando bastante nesse assunto, né? Por o signo de Leão tá tão forte, né? A gente tem Vênus e Marte no signo de Leão, e a gente tem esse simbolismo do coração tão forte nesse momento, né? Então a gente pode pensar também, né, que esse fogo, né, que ao mesmo tempo que ilumina e aquece, né, no sol, deveria também iluminar e aquecer como o nosso coração, né? Iluminar as nossas ideias, né, aquecer as nossas motivações. É importante pensar dessa forma, né? E isso vai muito bem com aquilo que eu falei semana passada, que é a situação, né, hoje durante o dia a Lua está passando, né? Aconteceu ontem a Lua nova em Gêmeos, que eu falei para vocês que não esqueçam do bom humor, não esqueçam da comunicação, da alegria que esse contato pode gerar, mas com o Sol entrando aí, o Sol e a Lua entrando em Câncer, a gente tende a ficar mais emocionalmente instável, né? As emoções, elas ganham uma importância maior. Então não vamos deixar com que as emoções, as más emoções, nos desmotivem, né, ou tirem o nosso bom humor. Foi mais ou menos essa mensagem que eu trouxe semana passada. E essa semana a Lua crescente, né, que acontece em Libra, vai acontecer só na segunda-feira que vem, dia 26. Então eu vou deixar para falar dessa Lua crescente na semana que vem, né? Estou fazendo essa revisão sobre os assuntos da semana passada, conectando tudo isso a esse início, né, para nós, início do inverno, festa de São João, né? São todos esses valores bastante interessantes para a gente meditar. E para vocês verem, né, agora a gente fica com o signo de Leão forte e o Sol em Câncer. Então a gente traz a energia do fogo, né, energia de Leão bastante forte, e tem a energia de Câncer, que é a energia da água. Então
falei até semana passada, difícil de combinar, né? São duas formas de encarar esse emocional, são duas formas de você vivenciar as emoções, né? Do lado da água, do elemento água, você vai viver essas emoções de uma forma mais íntima, né? De uma forma mais sim, mais interna, né? Você vai sentir as coisas acontecerem, mas nem sempre você vai conseguir externar. Muitas vezes você vai ter algum tipo de timidez em expressar os sentimentos, você vai ter algum tipo de inibição, né? Porque as coisas acontecem muito internamente. Já no elemento fogo, você vai viver essas emoções de uma forma muito mais, né, exteriorizada, né? Essas emoções precisam se expressar, elas precisam sair, né, do interno e ser expressadas do lado de fora. Então, por isso, né, a dificuldade de combinar, né, água com fogo. E é interessante que essa semana, nas próximas semanas, a Pixar vai lançar um filme chamado Elementos, né, onde um ser ali um ser feito de água, né, se apaixona ali por uma ser feita de fogo, né. Então é interessante como assim, ó, os astros muitas vezes, né, inclinam, né, situações, e as pessoas que estão ali conectadas, né, acabam captando as ideias, né. Então a gente tem aí umas próximas semanas, né, Sol em Câncer, né, e os dois expoentes, né, que representam o masculino e o feminino em Leão. Combinado a isso, a gente tem um Saturno que está em Peixes também, signo de água, né? Então a gente tem um potencial, né, de água, né, um potencial emocional muito forte, e um potencial de fogo, né, também emocional muito forte. Mais que justifica, né, aquele vídeo da semana passada falando sobre as emoções, né, e como a gente deve guiar, né, se guiar pelas boas emoções, né, não deixar com que os traumas, né, as nossas dificuldades de entendimento, né, sobre as nossas emoções, traumas, como é que eu posso dizer também, mágoas, traumas, né, todas essas situações que foram impactantes emocionalmente, a gente tem que olhar para elas com certo cuidado, né, para não se deixar impregnar pelo lado negativo delas, né. Eu acho que talvez seja o melhor conselho que eu posso dar para vocês, e é um período muito interessante onde a gente pode também cuidar da nossa criança interior, né? Porque Câncer representa a criança, né? O recém-nascido, né? A criança que precisa de cuidado. Que se a gente for pensar do lado psicológico, né? Se tiver algum psicólogo, alguma psicóloga me vendo aqui falar, mas a gente pode, por exemplo, pensar na teoria freudiana, né, que ele muito enxerga os problemas, né, humanos exatamente pelo lado aquela questão das fases, né, a criança, né, o recém-nascido passa por determinadas fases, e como essa criança é tratada nessas fases vai dizer muito sobre, né, como a gente né, quando a gente cresce, né. Então, para quem gosta desse tipo de assunto aí, é bom pensar sobre esse assunto. Mas o que eu mais queria deixar aqui é falar, olha, a nossa criança interior, né, ela pode ter
né, e principalmente nesse período, né, onde a gente é recém-nascido, onde a gente tem ali vulnerabilidade, né, pode ter nos deixado certos traumas, né, e esses traumas influenciam o jeito que a gente vive, né, na fase adolescente e adulta. E aí a gente tem a criança né, que está ali aprendendo, né, a criança da segunda idade até a puberdade, que é aquela criança que está aprendendo, aprendendo que tem dentro dela um poder criativo muito grande, está aprendendo sobre a criatividade, está aprendendo sobre o dom, né, que a divindade deu a cada um de criar a partir de si mesmo, né? Então assim, tem esses dois lados muito fortes. A gente tem o lado da criança que precisa de cuidado, e tem essa criança cheia de curiosidades, cheia de criatividade, né, querendo florescer. Então essas duas coisas, a gente pode unir essas duas coisas, né, a gente pode realmente ir nas bases aí do que a gente viveu, né, das nossas experiências, né, e tirar, né, mais proveito delas. Semana passada eu mostrei um texto, né, de Krishna para vocês, de Krishna conversando com Arjuna, um texto que está ali no Bhagavad Gita, mas eu até, como o Bhagavad Gita, né, o Mahabharata, que é o Bhagavad Gita é um pedaço do Mahabharata, é difícil, né, de achar a transcrição. Eu acabei pegando no livro chamado Luz de Krishna, e eu falei o nome errado aqui do escritor, né, eu falei David Borges, mas na verdade é Wagner Borges. Então peço desculpa para quem viu o vídeo e tentou procurar o livro aí pelo nome do autor, né? Tem que deixar esse comentário aqui para que vocês não percam tempo aí procurando o livro com o autor errado. Mas eu acho que é isso, né? A gente pode meditar sobre o significado dessas festas juninas, principalmente, né, do dia 24 de junho, que é o dia de São João. Era uma festa do fogo, né, não porque o fogo é muito importante, né? Pensem na importância do elemento fogo, pensem na importância desde o mais excelso, né, para a gente pensar na luz do sol, como a luz do sol, a luz e o calor do sol são importantes, até como é importante que o nosso coração, que é o nosso sol, né, pessoal, consiga aí aquecer, nos motivar, né, e nos trazer consciência, né? Então são, né, duas grandes forças aí que a gente recebe do sol, né, e que a gente também deveria ter no nosso sol físico, né, que é o calor e luz, né. Podia falar mais aqui sobre explicar, né, que calor é Kundalini, né, e luz é Forrati, que são duas energias universais que elas se combinam, né. E se você fosse um yogi, né, e você estivesse procurando a iluminação, você consequentemente você tinha que fazer essas duas energias se encontrarem dentro, né, de você. Primeiro ela se reflete no sol, né, no seu coração, no seu chakra cardíaco, para depois ficar ali, né, brilhando no seu chakra coronário, que é o chakra do topo da cabeça. Então agora quando vocês olharem aquelas imagens, né, dos 7 chakras, vocês vão entender porque naquele chakra coronário, né, tem né, no centro tem um pequeno sol, né, porque você está enxergando, né, o chakra cardíaco, né, que saiu do seu centro e foi para o topo da cabeça. Mas eu acho que acho que é muita coisa para falar aqui, se mistura muitos assuntos, mas fiquem aí essas
essas chispas, né, de conhecimento para vocês pesquisarem, alimentar a curiosidade de vocês e vocês aprenderem cada vez mais. Né, agora eu vou mostrar o mapa aqui para a gente falar como vai ser a semana, né, e tirar proveito disso. Então a gente está vendo o dia 18, né? A Lua acabou de fazer a Lua nova em Gêmeos. Uma Lua nova em Gêmeos que antecipa, né? Antecipa as lunações, né, de Câncer. Então, por exemplo, a Lua crescente não vai ser, né, em Virgem, mas vai ser em Libra, né? Então isso é uma antecipação. Então, de certa forma, esse nosso lado geminiano, que tem esse potencial comunicativo, potencial de autoexpressão através da comunicação, ele também agora sente a necessidade de um acolhimento, né? Sente a necessidade de se sentir protegido, acolhido, amparado, alimentado, né? Que é todo o potencial do signo de Câncer. Então, primeiro entra a Lua, né? A Lua, nesse momento aqui que eu estou fazendo, eu tirei esse mapa ontem, acho que foi ontem à noite, então, o horário que eu peguei foi próximo das 3 horas, né? Então, ontem, né, a Lua já estava em Câncer, já tinha acontecido. Aliás, hoje estou acelerado aqui. Hoje, né, esse horário eu estou gravando aqui às 5 horas, então a Lua já está em Câncer. Então, a Lua em Câncer, a Lua rege Câncer, então traz todo esse potencial acolhedor, né, alimentador, né, protetor do signo de Câncer, né. Um domingo bom para estar com a família aí, estar com a sua mãe, com a sua família, e aproveitar esse lado canceriano. Quando a gente passa aqui para o dia 19, a Lua ainda em Câncer, né? Uma segunda-feira, Lua em Câncer, bastante interessante, mas melhor para quem folga na segunda-feira, né? Para quem trabalha na segunda-feira vai ter uma necessidade um pouco maior de acolhimento, né? De proteção, e que no trabalho não vai ter, né? Bom aí para líderes, né? Que tem essa habilidade emocional aí, né? De tratar essa inteligência emocional, né? Câncer é um signo cardinal, né? Assim como todos os signos cardinais são signos que têm uma capacidade de liderança e têm uma capacidade de também uma visão, né, vamos dizer assim, empreendedorista, empresarial. E Câncer, por ser o signo de água, né, ele traz esse potencial através da inteligência emocional, né, que é uma coisa que falta nos líderes, mas por isso que é muito falado hoje em dia. Mas é a habilidade de você saber entender as pessoas através né, como eu falei, né, através do que ela através do emocional dela, né, e saber direcionar a pessoa para melhor cargo, melhor posição, melhor atividade. Então, e essa Lua, ela fica vazia, ela não faz depois que ela faz um contato com Saturno aqui, deve acontecer na madrugada, ela fica vazia, então ela também fica propensa a ser um pouco dispersiva, né? A gente fica meio dispersivo aí nas nossas tarefas diárias. Essa semana e a semana que vem, Vênus e Marte, né, eles começam a tornar, né, aquelas quadraturas perigosas que eu falei para vocês, elas começam a se aproximar, né? Essa semana
que passou foi a quadratura de Vênus para Júpiter. Essa semana que passou a gente teve o anúncio do Banco Central, né, dizendo que não ia subir os juros nesse mês, mas que provavelmente vai subir mais 2 vezes no ano. E embora isso seja extremamente pragmático, né, e diga que o mercado não prevê um crescimento, né, até o final do ano, que só prevê crescimento em 2024 e 2025, ou seja, o mercado, né, o Fed, o Banco Central, ele só está imaginando que possa ocorrer crescimento em 2024 e 2025, as pessoas elas ficam eufóricas, né, e começam a divulgar ideias de que vai subir, que o mercado vai subir sem muita bagagem, né, sem muito embasamento, né. Então a gente vê várias narrativas, né, dizendo que o mercado vai subir e que determinado, por exemplo, a BlackRock, né, que é uma das empresas, um dos conglomerados, né, de financeiros maiores do mundo, acho que é o maior do mundo, disse que vai comprar criptomoedas, né, porque entende que esse mercado ele é importante e que ele vai crescer. Mas a BlackRock disse que vai comprar criptomoedas, né, durante o período, né, de 2023 a 2024. Mas aí você pode abrir a internet, coloca lá criptomoedas, você vai ver um monte de gente fazendo vídeo falando, né, que a BlackRock vai comprar criptomoedas e vai haver um boom, né, no preço das criptomoedas. Então é importante, eu sempre digo aqui para vocês, estudem os assuntos, né, vão atrás de várias visões, não escolham as pessoas que têm, por exemplo, que tem alguma tendência a vender algum produto, porque sempre vocês podem cair nessas narrativas, né, e por exemplo, eu vejo sim, existe a possibilidade, né, dessas quadraturas principalmente da Vênus, porque a Vênus fala, né, também né, daquilo que a gente gosta, e fala de valores, né. Esses valores podem ser financeiros também, monetários, né. Então a quadratura que Vênus vai fazer ali, que fez com Júpiter, eu acho que é isso, é o excesso de otimismo, né. A quadratura com Júpiter, que passou essa semana, e vai ter mais um pouquinho nessa semana, né, ela vai se desfazendo, ela já não é mais exata, porque Vênus está no grau 12 aqui, ó, né, de Leão, e o Júpiter está no grau 7, então ela já não é mais exata, mas, né, essa tendência otimista ela tende a se desfazendo, né, e aí a quadratura que vai se formar com Urano, ela é bem mais impositiva, né, ela vai mostrar, né, talvez ela mostre alguma verdade de uma forma repentina, talvez surja uma notícia, né, que choque as pessoas, porque está envolvido aqui Urano, e essa notícia ela impacte os mercados, né, impacte exatamente esse mundo financeiro. A quadratura com Marte ela já está formada, né? A quadratura de Urano e Marte ela já está praticamente, né? Tô com Marte no grau 17 de Leão e Urano no grau 21, né? A quadratura exata vai acontecer nessa semana, né? Então a de Vênus também vai. Então é bom que a gente fique assim, antenado com notícias, né, relacionadas a esse mercado financeiro, finanças, economia, né, porque esses assuntos eles podem vir à tona de uma forma assim rápida, né, e surpreendente, né.
Só como exemplo, né, essa semana foi divulgado um estudo, né, que é bastante assim, eu não queria tomar muito tempo sobre essa explicação, mas os grandes, né, o G20, né, criou um grupo, né, de financiamento para projetos ESG. Né, projetos ESG são aqueles projetos que são para redução de emissão de carbono. E essa semana veio o estudo mostrando que boa parte desse dinheiro, né, que o G20, né, buscou, né, sabe aquelas propagandas que a gente vê, olha, doe para a África, né, para eliminar a pobreza, né, então esse tipo de campanha o G20 fez, arrecadou um monte de dinheiro, e essa semana saiu um estudo mostrando que o dinheiro foi aplicado em coisas, assim, em projetos que não tem nada a ver com redução de carbono, né? Tem um hotel no Caribe, tem uma série de outras coisas, mas nada tem muito, né, tem muito mais relacionado com ganho financeiro do que com diminuição da emissão de carbono. Então é o tipo da notícia, né, que se as pessoas realmente enxergassem o que está sendo falado, iria chocar, né? Porque a gente são muitas, assim, eu vejo noticiário, eu estudo, eu me preocupo com vários assuntos, né? Então me passou esse estudo, eu vi isso, mas a maioria das pessoas não vai ver isso, entendeu? Então, mas eu acho que essas quadraturas se formando, elas tendem, essas notícias, né, essas más notícias, também pode surpreender para positivo, tá? Não é, eu acho que no momento a probabilidade de te surpreender para o negativo é porque a gente vive um grande problema financeiro mundial, né, e as pessoas não têm muita informação sobre isso, né? Então acredito que nesse momento a surpresa seja mais pro lado negativo do que positivo, mas não elimina, né, que aconteçam, assim, individualmente surpresas positivas, né? De repente você recebe uma promoção, um reconhecimento, tem consegue resolver um problema financeiro. Então surpresas podem vir, né, envolvendo, né, a imagem, a sua autoimagem, legal, e, né, como você lida com o dinheiro, né, como você lida com o que você tem, né? Então é importante ficar ligado aí. A minha imagem não está aparecendo porque a minha câmera aqui já superaqueceu, e eu não quero terminar esse vídeo rápido, né? Mas desculpem aí, vocês vão ter que ficar só com a minha voz aí. Então quando a gente passa aqui pro dia 20, a Lua está saindo aqui, né, do signo de Câncer. Dia 20 é terça-feira, então a gente tem a Lua fazendo um ótimo aspecto aqui para Netuno, né, em Peixes, que também vai trazer esse lado pisciano para esse lado, né, do elemento água dentro de nós. Então a gente tem essa habilidade de lidar com as emoções. Então a gente vai combinar aqui capacidade de acolhimento, Câncer, com a capacidade de compreensão, Peixes. Nesse mesmo momento a Lua faz uma quadratura, aliás, faz uma oposição aqui para Plutão, que está em Capricórnio, que acabou de voltar para Capricórnio. Esse Plutão é chatinho, né? Ele vai meio que levantar o tapete, mostrar a poeira que está embaixo, né? Então ele pode é o tipo de situação que pode acordar aquelas questões emocionais que eu falei, né? Que pode
acabar cutucando as nossas feridas, né? Então a gente tem o apoio aqui de Netuno, mas tomem cuidado aí para não deixar essas feridas, né, falarem mais alto. Uma coisa que está muito interessante aqui, né, é esse contato aqui entre Saturno em Peixes e Júpiter em Touro, né? Então isso aqui ajuda muito pessoas que estão assim realmente, né, motivadas, né, a criar boas condições para a coletividade, né? Júpiter tem como eu falei para vocês quando eu falei da alunação de Touro, né, esse Júpiter em Touro, ele reforça a nossa habilidade de produzir recurso, produzir riqueza, né? E aí esse Saturno em Peixes, ele está meio que chamando a atenção para as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam de ajuda real, né? Então é interessante para quem realmente está disposto a melhorar com as condições da coletividade, principalmente das pessoas necessitadas. Esse contato entre Júpiter e Saturno é muito positivo mesmo. Infelizmente, né, é uma parcela muito pequena da sociedade, né, que quer realmente, né, que realmente deseja fazer isso, né. Perto aqui de casa, por exemplo, tem um centro, né, uma área comercial, e tem uma família, né, de pessoas ali que dormem do lado de uma loja Casas Bahia. E eles pedem dinheiro no farol, né? E as pessoas à noite vão lá, os centros, né, que fazem comida e distribuem para os necessitados vão lá e eles têm as 3 refeições e tudo mais. Mas eles ganham mais dinheiro na rua. Eu sei disso porque eu conversei com o gerente da loja, né, o gerente da loja me falou, eles ganham mais dinheiro na rua, né, do que se tivesse que pagar aluguel e tudo mais, né. Então são situações que hoje em dia a gente tem que saber muito bem para quem a gente ajuda, né, se a gente está realmente ajudando um necessitado, né, ou só alguém ali que quer tirar proveito da situação. De outro lado, a gente tem um monte de gente vendendo-se, né, como a pessoa mais caridosa, né, né, que acaba juntando recursos e usando em benefício próprio. Então, hoje em dia realmente a gente tem que pensar, né, para quem a gente estende a mão. Mas de qualquer forma, né, se você estender a mão nesse momento, se for na direção correta, para a pessoa certa, vai ter vai produzir muito bem, entendeu? Porque esse contato aqui entre Júpiter e Saturno, ele é realmente muito positivo. Então Júpiter está fazendo crescer recursos, né, fazendo a fertilidade, né. Por exemplo, se você tivesse um campo para plantar e você jogasse semente, né, e tivesse ali 100% de resultado, né? Então esse Júpiter está falando disso, que é um potencial do signo de Touro, que é, né, esse potencial benéfico. Eu falei bastante, né, a gente tem um ano aí com Júpiter, já se passou 2 meses, né? Então a gente tem aí até ali abril, maio do ano que vem, assim, essa habilidade, essa capacidade de produzir riqueza, e com um olhar saturnino ali, né, focado na empatia, focado, assim, preocupado com o que o outro precisa, preocupado se é possível, como ajudar, como se doar, né, tudo isso, todo esse potencial, esse contato tem. Então, realmente eu acho que quando a gente sabe, se a gente souber aplicar os nossos esforços aí para
na direção certa, a gente tem assim, uma boa capacidade de produzir recursos, né? Recursos que não são só divididos comigo, né? Mas com todos, né? Então isso também é taurino, isso também é uma generosidade, né? Partindo de touro aí. Então esse é o ambiente aqui. Hoje eu tô aproveitando, na verdade eu estou aproveitando os dias aqui para falar de outros assuntos que eu não falei no início, né? E aí, entre dia 20 e dia 21, a Lua entra em Leão, né? Então a gente tem pelo menos aí um dia e meio, 2 dias da Lua em Leão. A Lua, né, uma Lua que, embora também vá fazer essas quadraturas aqui com Júpiter e Urano, também é uma Lua cheia de coragem, né, autoestima, confiança, amor próprio, autoconfiança, né? Então ela vai passar ali, né, fazer conjunção com a Vênus e com Marte, enfatizando todos esses lados aí, né, do signo de Leão. E aí também vai representar aquela criança, a Lua passando em Câncer, é a criança vulnerável, a criança que precisava de cuidado. Quando essa Lua entra em Leão, ela é a criança que, né, começa a olhar a vida com um olhar de criatividade, é como se assim, é como se um ator, né, chegasse para interpretar sua peça, né? Eu tô aqui, né, cheio de criatividade para produzir algo, né? Então só, né, tomar cuidado que essa Lua vai fazer essas quadraturas também aqui para Júpiter e Urano, e ela também, né, a gente pode acabar levando pelo lado mais básico, né, desse contato Touro e Leão, que é a questão da ostentação, né? A gente se enganar, né, e perder, né, a gente, ao invés de se preocupar com o que a gente a gente querer vender uma imagem com o que a gente tem, né? Esse é o lado negativo de Leão e Touro aí, né? Então esses dias aí serão os dias aí da ostentação, né? Muita gente querendo se aparecer com o que tem, né, e não com o que é. Também vendendo uma imagem, também pode vender uma, e aí, né, você pode querer se vender, né, se mostrar Leão, né, com o que tem, né, e também a gente pode querer ganhar, né, a gente pode querer ganhar dinheiro com a imagem, entendeu? Então é uma via de mão dupla aí, né? Então a gente pode querer se vender, né, com o que a gente tem, com roupa, com os bens materiais, né? E a gente pode querer ganhar dinheiro, né, vendendo essa imagem que talvez a gente não seja, né? Então é um problema aí, acho que por esse período forte do signo de Leão, mas eu sempre trato aqui com vocês, né? Vamos viver o lado positivo, né? Então o lado positivo é você usar todo o seu potencial de criatividade, né? Capacidade de autoexpressão, autoconfiança, né? E receber o fruto, né, no signo de Touro, receber pelo aquilo que você vale, signo de Touro. Assim como eu falei na alunação de Touro, Leão, né, é a fé que o taurino precisa para acreditar nos seus projetos de longa data. Se você sentar do lado de um taurino e você vê ele fazendo um trabalho que ele repete todo dia da mesma forma, muito provavelmente você vai cansar,
né? Mas ele não vai cansar nenhum dia, porque lá no fundo dele ele acredita naquilo que ele está fazendo. Então o leão é a fé que o taurino precisa para concluir o que ele se propõe, entendeu? Então, e é lógico que ele vai alcançar sucesso, porque, né, tanto o touro como o leão são signos fixos, são signos com foco, com perseverança, né? Então ele vai alcançar o sucesso, né? E para leão, né, o signo de touro é o próprio sucesso, né? É como ele estivesse recebendo o resultado daquilo que ele fez, daquilo que ele produziu, né? Daquilo que ele construiu, né? E o resultado, quanto mais sólido, quanto mais estável, para leão melhor, né? Então vocês veem como a astrologia ela é perfeita, né? Então o que leão busca é a estabilidade naquilo que ele produziu, né? E o que touro busca, né? Ou seja, é a base, né? A base de touro que faz ele trabalhar com afinco, com perseverança, né? E consequentemente alcançar o sucesso é a fé que ele tem naquilo que ele está fazendo. Leão. Vamos para o próximo dia aqui, que eu estou gastando muito tempo aqui. E aí a lua vai passar, né, passando por leão aí, eu falei 2, 3 dias. Nesse dia 22 a lua ela está fazendo aquela quadraturazinha exata para touro, né, para Urano em touro. Então é aquilo que eu falei para vocês, né, ou surpresas boas ou surpresas ruins, né. Eu acho que no pessoal, muito assim, para quem está fazendo, para quem está trabalhando, para quem está se dedicando, está com foco, está com perseverança, tem esses valores fortes dentro de si. Eu acho que surpresas boas. Quando eu falo surpresas ruins, quando eu falo nesse mundo monetário, nesse sistema de governo que muitas vezes usa, né, do nosso trabalho, né, do resultado do nosso trabalho, que é o nosso dinheiro, né, ou para benefício próprio, né, ou para acabar gerando uma máquina muito grande, assim como, né, posso dizer, Brasil, 37 ministérios, né, muito mais do que no governo passado, né. Então são coisas que eu vejo, né, eu trago aqui para vocês, mas espero que vocês tenham essa possibilidade de pensar, né, de pensar aqui comigo, né, para ver como é difícil, né, e quanto mais inchado é esse Estado, quanto mais inchado é essa burocracia, né, mais difícil de resolver o problema monetário fica. E aí chegamos no dia 23. Dia 23 a Lua entra em Virgem, né, faz uma oposição vai fazer durante a passagem, que é a oposição para Saturno, mas também faz um bom aspecto para esse mesmo Júpiter que eu falava aqui agora há pouco, né. Então aqui é quando aquela vontade, né, começa a ser a gente começa a fazer o projeto e botar no papel. A gente já idealizou, a gente já expressou a nossa vontade, leão. Agora a gente vai botar a mão na massa para fazer a coisa acontecer em Virgem, né? A gente vai efetivamente trabalhar, né, efetivamente executar. E essa execução está muito valorizada aqui, né, muito beneficiada por esse Júpiter em Touro, né, que também vai trazer uma visão pragmática, também vai trazer uma visão mais concreta, né, mais pé no chão para fazer as coisas acontecerem. A oposição com Saturno, ela tem o mesmo viés, só que Saturno está em Peixes, né, então aqui surge aquele problema, né? Acho que no sentido de execução
é bom, é positivo, porque Saturno em Peixes, né, tá tentando organizar, né, o abstrato, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas também está querendo direcionar esse amor de Peixes, está querendo direcionar essa compreensão de Peixes. É aquilo que eu falei para vocês. Olha, eu vou fazer caridade para quem não precisa, eu vou ser compreensível para quem não quer ser, para quem está querendo, por exemplo, dar um golpe, não dá, né? Então, eu preciso ter um certo, esse Saturno está dando um certo pragmatismo para Peixes, né? E também está direcionando esse conteúdo amoroso de Peixes, né? Olha, eu vou ser compreensivo a partir disso, eu vou ser amoroso a partir disso. Essa lua fazendo esse contato com... Ela pode simbolizar um certo resfriamento emocional, né? Um certo, olha, agora eu estou focado no prático, no pragmático, tal. Pode, mas ela também pode receber essa visão mais compromissada de Saturno, e também direcionar esse amor de Virgem, entendeu? Eu sempre falo aqui que esse eixo Peixes e Virgem é o eixo do amor, porque é o amor posto em prática, né? Todos os signos têm alguma coisa amorosa, né? Mas o amor posto em prática, né, em termos de serviço, se traduz aí no eixo Virgem Peixes, né? O amor ao coletivo Peixes, o amor, né, no pessoal Virgem. Então, dias aí, dia 23, sexta-feira, dia bom para organizar qualquer coisa, né? Desde a dieta até o armário, né? Tudo que você quiser organizar é muito bom, né? E guardar um espacinho aí, né? Pro lúdico, que é o, né? Pro lado pisciano aí, né, para você, sexta-feira, né, vários filmes aí para assistir. Esse junho e julho tá repleto de filmes aí para ver, né? Vai também reservar um espaço aí para pro sonho, né, pro abstrato, né, pro esse lado pisciano. E aí chegamos no dia 24, que é o dia de São João, né? Esse contato Saturno, Lua e Júpiter ainda continua, né? Então ainda é importante, também ainda traz seus benefícios. E a gente tem aí se aproximando a quadratura exata de Marte para Urano, né? Então a gente tem a quadratura exata. Então segunda-feira, que é a Lua crescente aqui, eu não vou falar muito, mas segunda-feira, que é a Lua crescente, esse é o domingo, né? A Lua ainda está em Virgem, está passando para Libra, mas na segunda-feira, né, que é a Lua crescente em Libra, a gente tem aí, né, o Marte fazendo quadratura exata para Urano. Então é uma segunda-feira aí, né, na minha visão, que os mercados vão acordar aí, né, em baixa. Eu acho que vai ter quedas, né, não só pela minha visão astrológica, mas pela minha visão também daquilo que eu estudo de economia, né. Então, mais alguns dias a quadratura exata de Vênus para Urano, né. Então eu vou falar desse mapa aqui na semana que vem, porque é na segunda-feira, mas já fiquem preparados aí, né? Espero que a gente tenha surpresas positivas, né, relacionadas à economia,
mas também fiquem preparados aí para qualquer surpresa negativa, né? Então é isso, pessoal. Desejo mais uma vez uma boa semana para vocês. Aproveite aí as festas juninas. Sempre, se puder meditar sobre o significado delas, melhor, né? E curtam o frio aí, né? Dias bastante frios. E tenham esse cuidado de entender, né, as emoções que eu falei para vocês, emoções do elemento água, o quanto elas são importantes para nós, né, e como entendê-las, né, porque a gente tem os signos de água no nosso mapa astral, então a gente não pode desconsiderar a forma, né, do elemento água. A gente tem que entender como isso acontece dentro da gente. E assim como a gente também tem os signos de fogo no nosso mapa, a gente tem que entender como funcionam essas emoções, né, sanguíneas aí, né, dentro da gente. Então, bons dias aí para meditar, né? A gente ainda está na lua nova, toda essa semana a gente vai estar dentro da lua nova de Gêmeos, então dentro dessa lua nova de Gêmeos a gente vai tratar bastante dessas nossas emoções, né? Embora Gêmeos não se preocupe muito com as emoções, né? Gêmeos é um signo bem racional, mas nesse momento a gente vai ter que gastar um pouco de tempo tentando aí a se entender, né, como ser humano, e vai ter as emoções positivas, né? Espero que vocês fiquem vibrando nelas maior quantidade de tempo, mas vai ter momentos ali onde as emoções negativas, né, vão ser trazidas. A gente precisa aprender a se curar delas, né? Acho que esse é o mais importante. Então é isso, um abraço, boa semana, tchau.